Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio aqui da minha evolução da escrita. Espero que vocês gostem desta minha partilha e vamos passar ao vídeo. Bem, agora vou-vos falar um bocadinho sobre a minha história em relação à pesquisa, de como é que este bichinho da pesquisa começou a surgir. Eu, principalmente até acabar a escola, eu pesquisava principalmente para todos os trabalhos que os professores pediam. Seja ele para um trabalho de casa ou simplesmente para um trabalho individual ou de grupo. Principalmente também para aqueles trabalhos que normalmente a gente apresentava nas aulas de uma determinada disciplina, e acho que esse era, digamos, o grande núcleo que começou assim a vontade de pesquisar, mas nessa altura ainda estava mais ou menos muito adormecido e muito lá no fundo da minha pessoa. E digamos que apesar de eu estar a falar aqui sobre pesquisa, eu também vou acabar por falar da minha vontade de escrever, de ler. Por isso acho que tudo engloba, tanto a pesquisa como a escrita e a leitura acabam por se entrelaçar de qualquer maneira. E quando eu terminei os meus estudos acabei por perceber que aquilo que eu gostava mesmo era de escrever. E claro que daí, quando eu queria escrever cada vez mais, eu fui percebendo que precisava de pesquisar para conseguir ter uma boa base para escrever. E enquanto eu começava a aumentar os meus gostos em relação à literatura e também à escrita, eu fui percebendo que também a pesquisa foi um dos tópicos que começou também a aumentar e a crescer cada vez mais dentro de mim. Desde os últimos tempos que eu decidi ser escritora e que estou a trabalhar cada vez mais para atingir esse objetivo, nunca pensei que, digamos, 3 pontos, que é a literatura, a pesquisa e a escrita, pudessem estar a fazer uma ligação assim tão perfeita. Para quem quer escrever, seja ele qual for, ou até mesmo para quem precisa para escrever um determinado relatório, acho que a pesquisa é fundamental para a gente ter pelo menos uma base concreta e sabermos aquilo que estamos a falar ou a escrever num determinado artigo ou até mesmo num relatório. E acho que eu fui percebendo que essa é, digamos, algo fundamental e mesmo perfeito, que se completam uns aos outros. Digamos que assim, normalmente começou a minha história de querer ser escritora. E simplesmente, à medida que eu tirava os meus projetos da gaveta, comecei a trabalhar cada um deles. É claro que ao longo da forma da minha escrita e avançando, eu ia precisando cada vez mais de pesquisa sobre um determinado assunto que eu queria colocar nesses mesmos livros. Então, ao longo do tempo, eu fui pesquisando e um dos projetos que eu escolhi foi um dos projetos que eu tinha que escrever do início ao fim. Também digamos que é uma coisa que não foi nada fácil, porque tinha que pesquisar muito, tinha que escrever muito bem, e acho que isso também completou tudo em relação à pesquisa. E é assim, digamos, a vida de um escritor, e é assim que todos vocês que estão aí desse lado, que querem ser escritores, têm que começar a colocar, digamos assim, integrar na vossa mente que a pesquisa é fundamental para as vossas obras. E normalmente, para quem quer ser escritor, o que tem que fazer é escrever pelo menos todos os dias, nem que seja uma linha. E acho que isto é fundamental para aquelas pessoas que querem escrever cada vez mais. A minha vontade de escrever era cada vez maior, principalmente maior porque assim eu me sentia feliz de querer escrever cada vez mais. E quando eu fazia outros trabalhos só mesmo para me sustentar, eu percebi que realmente nada, mas mesmo nada, me iria fazer mais feliz do que escrever as minhas próprias obras. E eu sempre que escrevia, a vontade de pesquisar aumentava cada vez mais, e eu tinha sempre essa vontade cada vez mais de pesquisar sobre um determinado tema ou um determinado assunto que eu queria abordar. Principalmente essa pesquisa que eu fazia tinha dois fundamentos, tinha duas vias que a qual me fizeram ter cada vez mais a pesquisa
principalmente pesquisas eram para os meus livros e pesquisas para ter mais conhecimento. Essas são as duas vias, os dois grandes motivos que eu simplesmente decidi pesquisar cada vez mais. Digamos que sempre que escrevia, surgia alguma dúvida, digamos que clicava no meu botãozinho de pesquisa e ia pesquisar. E eu faço isso com uma grande felicidade porque eu sei que vou aprender cada vez mais. E é claro que eu, ao fazer essas pesquisas, ia à internet ou a algum livro que eu tivesse que falava sobre esse determinado tema que eu queria pesquisar. Com a dúvida que eu tinha sobre um determinado assunto, eu acabo ir ao computador e a vários livros, como falei no blog anterior. Digamos que eu pesquiso toda a informação em todo o lado, seja ele qual for, de todas as maneiras e todas as formas possíveis e imaginárias. Como, por exemplo, a internet, que temos a possibilidade de descobrir tudo e mais alguma coisa. E algo que também eu gostei mesmo muito é poder ter a possibilidade de ter vários livros que falam sobre esse determinado assunto, porque são livros que se calhar falam sobre isso, que atualmente estão a ser lançados, ou até livros que foram lançados há muitos anos que falam sobre esse determinado tema. E algo que eu faço mesmo muito é sempre que eu vou à internet, acabo por abrir vários sites com vários separadores na barra de pesquisa. Principalmente para ter certeza de que determinada informação está várias vezes em diversos sites diferentes. Eu sei que aquela informação é verdadeira e é uma das informações credíveis e mesmo algo que todos confiam. Se for pesquisas em livros e se esses livros foram basicamente meus, eu acabo por ler essas partes diversas vezes, principalmente se for um determinado tema específico. E nessas pesquisas de livros eu acabo por selecionar e marcar aquelas partes que eu acho mais importantes de serem faladas, principalmente se essas forem os temas que eu esteja a falar num determinado momento ou num determinado livro que eu esteja a desenvolver. E outra coisa que eu acho importante para vos falar é que, se caso os livros não forem vossos, mas sim emprestados, eu acho que vocês têm várias opções que podem fazer, que é, por exemplo, fotocopiarem essas folhas que falam sobre esse tema e trabalharem através dessas folhas que vocês fotocopiaram, ou até mesmo vocês passarem para uma folha à parte, de uma forma bem estruturada e bem organizada, toda a informação que vão precisar, seja ela muitas informações, ou seja, se for informações de meia página ou informações de várias páginas, isso vai depender daquilo que vocês estejam a pesquisar. E algo que eu também gosto mesmo muito de fazer com a informação que vou colhendo é a possibilidade de, se assim o texto o permitir, é criar vários esquemas para ter a informação muito mais facilitada e que eu consiga prestar mais atenção e assim ter vários esquemas, vários gráficos, esse tipo de informações que me talvez chamam mais atenção e não um simples texto muito carregado. Após pesquisar toda a informação, tanto na internet como nos livros, eu pego nessa mesma informação e coloco no Word no computador. Principalmente eu faço esse tipo de trabalho para conseguir ter a informação toda organizada. E algo que eu faço é, sempre que eu vou passando informação para esse Word lá no meu computador, eu vou sempre fazer um layout ao Word, ou seja, vou criar um visual para que toda a informação seja captada e consiga assim, e assim quando eu estiver a trabalhar consigo focar no determinado. É exatamente como fazer um resumo para a escola, só que fazer no computador e ter um layout totalmente diferente, talvez trabalhos que é só texto e mais texto, e acho que isso é, digamos, algo que eu pretendo fazer sempre que passo informação para o Word. E essa forma de criar um layout para toda a informação do Word acaba por me facilitar em relação de quanto utilizar essas notas, porque assim é que o meu olho acaba por focar naquela parte que eu mais preciso de falar. E assim toda essa informação que eu pesquisei pode tirar todas as dúvidas que eu tenha naquele momento
ou até mesmo quando eu tiver dúvidas no futuro. E assim eu sei que eu já fiz aquela pesquisa e aquela pesquisa está bem organizada, que eu acho que é algo que pode favorecer mesmo muito. Algo que eu faço é sempre que eu tenho a informação toda no Word e bem apresentada e principalmente bem organizada, eu acabo por passar esse ficheiro em Word para um ficheiro em PDF. Eu acabo por imprimi-lo, o bloco, digamos, acaba por ser opcional, porque vocês vão trabalhar com aquilo que vocês vão poder fazer. Eu, por exemplo, sou ainda da era do papel, como vocês estão a ver aqui, eu tenho o roteiro em papel porque está mais fácil do que ter ali no computador. É claro que eu já gravei com o computador ao meu lado, mas eu prefiro sempre ter o papel. E é claro que se houver alguém desse lado que não quer imprimir, podem então utilizar o computador ou até mesmo enviar o ficheiro para o vosso telemóvel e assim vocês utilizarem sempre que quiserem. Digamos que, como vocês sabem, eu escrevo em papel todos os tópicos que eu vou falar sobre um determinado livro. E eu sempre que imprimo as minhas pesquisas, eu vou colocar no mesmo sítio onde estão os tópicos do meu livro, que assim eu acabo que aquela pesquisa foi mais fundamental naquele livro. Caso eu escrever sobre outro livro que tenha esse tema, também sobre esse tema que eu pesquisei para esse livro, eu acabo por ir buscar essa informação e eu já sei literalmente onde está essa pesquisa. E atualmente eu estou a utilizar um dossiê que acaba por facilitar muito quando eu vou guardar todos os tópicos de informação de livros ou até mesmo as pesquisas. Digamos que atualmente isto tudo em relação de pesquisa, e seja no computador ou mesmo em versão física no papel, eu acabo por ter é basicamente uma questão da organização de cada um de nós. Eu acho que isso é importante. Algo que eu gosto mesmo muito é sempre que eu pesquiso sobre alguma coisa e aprendo cada vez mais com essas pesquisas, é a facilidade de não esquecer dessa pesquisa e principalmente aprender cada vez mais e novas coisas que eu ainda não tinha conhecido. Eu acabo por ter assim duas vias que me facilita na hora de pesquisar, seja ele em versão física, seja ele na versão digital no computador. Digamos que acaba por ser mais um episódio onde eu vos ensino algo, neste caso sobre a pesquisa que eu faço, que eu acho que pode ser um exemplo de vida que pode vos inspirar para vocês escreverem os vossos livros e escreverem cada vez mais, principalmente para aquelas pessoas que querem ser escritoras. Na minha opinião, esta é uma profissão que exige muito conhecimento, muita pesquisa e principalmente escrever cada vez mais. E acho que para um escritor é literalmente muito fundamental podermos ter ferramentas hoje em dia. Bem, este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado desta minha partilha convosco de mais um episódio da minha série de evolução na escrita. Espero que vocês tenham gostado daquilo que eu partilhei, seja ele a minha experiência de vida ou a forma como eu trabalho em relação aos meus projetos. Já sabem que aí em baixo tem o link para os meus livros e para as minhas redes sociais, e também já sabem que se querem mais vídeos desses devem subscrever ao canal, deixar o vosso like e, claro, se conhecerem alguém que quer ser escritor mas ainda não sabem assim muitas informações e nem conhece o canal, podem mandar este vídeo. Obrigada por assistirem. Até a próxima.